Abre Romanos 12, 2. Pega a palavra do Senhor, coloque sobre o seu coração. Romanos 12, 2, Novo Testamento. Quem achou? Põe a palavra sobre o seu coração. Vamos pedir para que Deus venha falar conosco nessa manhã, através da palavra dele, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, ó Pai, nesta manhã, Senhor, nos ajuda a sermos melhores, Pai. Que através da Tua palavra e daquilo que vai ser passado aqui, Senhor, até de acordo com a ciência hoje, Senhor, que foi comprovado, Senhor, que muitas coisas, meu Pai, a gente vai ter o controle, meu Deus, a gente vai ter a opção de escolher como que a gente quer seguir a nossa vida, se é contigo, se é fazendo a Tua vontade, ou fazendo a nossa própria vontade, Senhor. Então, meu Deus, fala conosco nessa manhã, nos ensina, porque nós queremos fazer a Tua vontade. Nos ensina, meu Deus, a fazer aquilo que nós acabamos de louvar, meu Deus, nesta música, Senhor. Aquilo que a gente acabou de dizer aqui, meu Deus, de resistir, Senhor, de não viver por impulso, de não, meu Deus, viver pela emoção, mas viver para Ti, meu Deus. Que isso venha a ser realidade nesta manhã, que essa pessoa saia daqui transformada pelo Teu poder, para viver tudo aquilo que ela acabou de louvar, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a nos ensinar. Repreende tudo aquilo que queria impedir o Teu trabalhar nesta manhã, que o Teu povo saia daqui transformado, Senhor, pelo Teu poder. É o que eu te peço em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Bom, a semana passada foi o culto de Conquistando o Impossível pela fé. E a gente começou um culto que a gente vai terminar hoje. Lembra que eu falei para vocês que hoje era a continuação? Só que tem muita gente que não estava aqui na semana passada. Eu vou colocar um vídeo da semana passada, até porque a gente viu esse vídeo mesmo, a gente só ouviu, né? Porque deu um problema no som. E aí eu vou colocar aquele primeiro vídeo. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, principalmente quem não estava aqui, porque senão você não vai compreender a palavra. Porque no culto passado, a gente falou que o nosso cérebro são separados por partes. E existe uma parte que chama-se lobo pré-frontal, ou córtex pré-frontal, que fica bem aqui, ó, na frente do nosso cérebro. E essa parte do cérebro é responsável por tomar as decisões certas na nossa vida. E foi comprovado, foi feito um estudo. E esse estudo não foi feito para provar que a oração funciona. Foi feito para provar que a oração não funciona. Que a ciência queria provar que a oração não funciona. Mas aí houve um acidente. Eles acabaram descobrindo o contrário. Qual é o contrário? Funciona. A oração funciona. E esse médico, esse doutor, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quem não estava aqui, principalmente, fica atento. Porque senão você não vai conseguir entender o culto de hoje, se você não conseguir compreender o princípio que a gente passou na semana passada, ok? O teu lobo pré-frontal, ele é sim estimulado e, como tudo no teu corpo, é passível de aperfeiçoamento e de aprimoramento. Olha aí. Certo. Como assim? Vamos lá. Eu nasci com um bíceps de tal forma que ele não aparece nem muito na minha musculatura, mas se você quiser, você pode exercitar-se a um ponto do teu bíceps ficar hipertrofiado. Por que eu não posso fazer isso com o meu cérebro? Ele não é um músculo, mas está provado que ele cresce. Olha aí. E a prova que ele cresce... lembra aquela história? Neurônio não se reproduz, né? Neurônio não se divide. Depois de um certo tempo você não aprende nada. Isso é tudo balela, né? Tudo balela, o neurônio se reproduz, ele precisa ter estímulo, senão não tem necessidade. Né? Por que a pele se reproduz? Porque eu preciso estar sempre trocando. Mas se só aqueles neurônios estão fazendo a sua função, eu não preciso reproduzir. Né? Então, como que eu reproduzo o neurônio? Quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração.
Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e, de repente, boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho, ele abre o olho, ele vê alguma coisa, aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Fantástico. Então, eu tô aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá. Por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Fantástico, então, né? Rapaz, aqui o negócio eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Né? Doutor, pergunta. Outra coisa. Ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. Tá de brincadeira. Segura essa, hein? Bota na internet que você vai ver. O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Né? Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano. É isso. E se não fizer, dá vazio. Bate vazio. E aí, ó, um parênteses aqui agora fala do pastor, né? Fala aí, pastor. Dica pra você, ó, você quer tomar decisões mais sábias da sua vida, para de ficar agindo sozinho, pede direção de Deus, ore a Deus, vai aumentar a sua capacidade de raciocínio. Fantástico isso aqui. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu tô te falando que vai aumentar a quantidade de sangue no teu lobo da decisão. Né? Então, ó, até você que é ateu, que está assistindo, ore que você vai ficar com o cérebro mais robustecido. E vai ter um poder de decisão tão grande que quando hipertrofiar esse cérebro, ele deixa. Isso é científico. É um doutor, um neurologista muito conhecido que estava explicando isso daí. Ele fala que até o ateu se orasse, né? Claro, se ele tem uma vida totalmente errada, está longe, a oração dele vai passar do teto. Mas se ele começar a orar, ele vai trabalhar, né, ficar inteligente e vai deixar de ser ateu. Olha que coisa, porque existe, né, esse lobo. E a semana passada a gente fez um Conquistando Impossível pela Fé, e o tema do Conquistando Impossível pela Fé foi esse daqui, ó. Opa, qual foi o tema? Tudo. Eu falei, o que será que a gente vai conquistar hoje? Fé, coragem, capacidade, força, né? O que a gente vai conquistar hoje? Organização, né? Que são os temas do Conquistando. E o tema foi o quê? Tudo. Por que tudo? Porque a palavra de Deus vale tudo
diz assim, oração se crê em vocês, receberão. Então, a gente conseguiu entender que a gente pode ter tudo se a gente tiver uma vida em oração. E é por isso que eu quis mostrar que a oração, diferente de antigamente, que era balela para os médicos, a própria médica olhou para mim e falou, não é igual antigamente. Antigamente os médicos não acreditavam no milagre, hoje eles veem. Dá para acreditar numa coisa que você não vê? É provado, é comprovado. Você vê ele falando? Entra na máquina, a pessoa ora, o que acontece? Logo da decisão boa, a parte boa ali é na oracionada. Você consegue entender? Então, a gente entendendo isso, a gente foi olhar o valor da oração, a importância da oração, e a gente ensinou os 5 tipos de oração que existem. Quais são eles? Quais são? Confissão, que é quando a gente confessa os nossos pecados a Deus, pede perdão. É um tipo de oração, né, que nos faz crescer na nossa vida, nos coloca a disponibilidade de uma vida nova. O que mais? Depois eu vou colocar aqui lá no grupo, tá, gente? É que eu não posso refregar a pregação da semana passada, então eu estou dando uma... Tá? A segundo tipo aqui, ó, alguém pulou, mas agora vem aqui, ó. Adoração. Adoração é o quê? Quando a gente se derrama para Deus. É uma forma de oração quando a gente busca o Espírito Santo, quando a gente derrama, rasga o nosso coração para Deus. Adora. Adora em Espírito e em verdade, amém? Qual é o tipo de oração? Petição. É quando a gente ora para pedir as coisas para Deus. E Deus nos dá a possibilidade, Deus nos dá, Ele nos autoriza a pedir. Ele fala, você quer o quê? Pode pedir, Ele nos autoriza. E aí com a petição, a pessoa que aprende a orar para Deus, ela deixa de ser ansiosa, ela deixa de ficar desesperada, porque ela passa a confiar em Deus. E aí o que mais? O que mais? Gratidão. Gratidão. Você viu o que ele falou quando a pessoa exerce a gratidão? O que acontece ali com essa parte inteligente, a parte racional ali do cérebro? Ela ativa, por quê? Porque a gratidão é muito importante. Uma pessoa que não tem gratidão não resolve. Você tem que ter gratidão no seu coração, senão a sua oração não passa do teto. Você precisa ter gratidão. E aí, o que mais? O que mais? E eu não vou poder colocar aqui, mas esse próprio médico fala do estudo que fizeram para provar que a oração não funciona, que era efeito placebo. E na verdade, eles colocaram um grupo de pessoas em coma, com gente orando, o outro não tinha ninguém orando. Aquele grupo que nem sabia que estava vivo, eles estavam em coma induzido, eles nem sabiam que estavam vivos. Aquele grupo que sarou era um grupo que tinham pessoas intercedendo. Antigamente eles falavam, né? Não, a oração funciona porque você manda uma mensagem para sua mente positiva, seu cérebro é inteligente, ele manda cura de imediato e tal. Era esse pensamento, né? E agora foi ali comprovado que mas aquela pessoa nem sabe. E o mais legal, quando você intercede por alguém, é o teu lobo frontal que está sendo desenvolvido, não da pessoa, porque a pessoa não está orando. Quem está orando? Você. Você está orando pela pessoa, então você está ajudando a pessoa e também você se ajuda ao mesmo tempo que você ajuda o outro. Olha que coisa maravilhosa. E a gente no domingo passado, estávamos falando exatamente sobre isso. Vai para mim próximo, por favor. E aí, sim, vai ter que sair. E aí, eu quero entrar nesse momento na reunião de hoje. Eu quero que você entenda que os ensinamentos de hoje são a continuação do que a gente ensinou no domingo anterior ali, né? Essa foi uma retrospectiva. Mas eu quero que você entenda que quando a gente entende, né, que o lobo pré-frontal, ele é a parte do cérebro responsável pela tomada de decisão, a gente vai entender agora uma coisa. O lobo pré-frontal é estimulado pela oração. Ele é a tomada de decisão certa. Mas existe um
um outro sistema que trabalha com nossa mente em conjunto, que também é outra parte do cérebro, que o doutor falou rapidamente, vocês não devem ter percebido, ele falou sistema límbico ali no meio, você chegou a prestar atenção? Chama-se sistema límbico, repete aí. Sistema límbico. Então você aprendeu a semana passada sobre o lobo pré-frontal. Agora você vai aprender sobre o sistema límbico. Tá vendo que ele está mais dentro? Ele é mais dentro ali da sua cabeça. O que acontece? Diferente do lobo pré-frontal, né? Ou córtex pré-frontal, ele tem esses dois nomes, né? Que fica ali na frente. Esse fica lá no meio. E ambos, tanto o lobo pré-frontal quanto o sistema límbico, ambos são responsáveis por nos fazer tomar decisões. Os dois. Os dois são responsáveis pela tomada de decisão. É ou no lobo ou no sistema límbico que a decisão é tomada. Ambos têm a mesma função. Mas se elas têm a mesma função, por que existe duas? Existe uma diferença entre elas, que é essa daqui. Ó, como o cérebro toma decisões. No córtex pré-frontal, a minha base de decisão é o quê? No sistema límbico, qual é a minha base de decisão? A emoção. Então a gente tem em nós a capacidade de tomar decisões racionais ou emocionais. E eu dei um Google. Vamos dar um Google aqui. O sistema límbico, conhecido como cérebro emocional, está envolvido principalmente entre as emoções e motivação. Então toma decisões com base no desejo. Pelo quê? Por impulso. Sabe quando você fala sem pensar? Você falou sem pensar porque foi o sistema límbico ali que, quando você age sem pensar, pela emoção, pelo impulso, pelo desejo, é o límbico. Olha a diferença do outro. Enquanto o lobo pré-frontal, que é o que a gente falou, que é estimulado através da oração, localizado na parte frontal do cérebro, desempenha um papel crucial em funções executivas. O que são? Tomada de decisão com base na razão, planejamento, organização, atenção, tem o controle do bom senso. Aonde fica o bom senso? Fica no límbico, que é emocional, que fala besteira sem pensar, faz você passar vergonha às vezes? Não. O bom senso está quando você pensa, quando você reflete, quando você fala, por que eu vou falar isso? Por que eu não vou falar isso? É o bom senso. Por quê? Ele faz a regulação comportamental e o equilíbrio emocional. Então, você está conseguindo entender a diferença de ambos? Está conseguindo ou está difícil? Gente, está conseguindo? Ou seja, quando você toma a decisão certa, é porque você tomou pela razão. Você tomou pelo lobo pré-frontal. Agora, quando você toma uma decisão errada, você depois se arrepende, foi porque você tinha um desejo, foi porque você estava emocionado, foi porque você foi por impulso, nem pensou para fazer, e você vai se arrepender depois, foi porque você tomou essa decisão movida pelo sistema límbico, que é o cérebro emocional. Eu quero colocar agora o médico falando sobre isso, preste atenção. Doutor, outra coisa, então quer dizer que eu preciso decidir qual dos dois sistemas eu vou alimentar mais? Ou o límbico ou
Parafrontal? Pré-frontal. Pré-frontal. Porque eu posso estar alimentando mais o meu sistema límbico? Pode. Com as minhas atitudes? Pode. Com o que eu decido fazer, com o que eu decido ver, o que eu decido ler? Ou é um ou é outro. A gente não consegue os dois usando juntos. Né? Ou eu ajo pelo meu sistema límbico, impulsivo, ou eu fiz até uma postagem que eu levei naquela brincadeira, né? Já viu aquela história de que tem um anjinho aqui, um diabinho aqui do lado? Pronto, o diabinho aqui é o teu sistema límbico, o anjinho aqui é o teu lobo pré-frontal, né? Então, se eu hipertrofio e desuso o meu lobo pré-frontal, o sistema límbico começa a comandar. Olha né? só. E aí eu começo a ser motivado por impulsividade. Né? Eu começo a ser mais impulsivo, menos prudente. Né? Agora você começa a descobrir por que a sua vida tem altos e baixos. Porque às vezes você olha a vida de alguém, a vida da pessoa ela é assim, ó, uma montanha russa. Por quê? É quem ela alimenta. Você viu o que ele falou? Existem coisas que a pessoa faz com que o sistema límbico seja alimentado. Então ela vai tomar as atitudes naquilo, porque ela está naquilo. Ela está alimentando aquilo. Então o sistema límbico tem mais poder sobre aquela pessoa. Agora, quando a pessoa ela está alimentando o lobo pré-frontal, tem uma vida de oração, tudo mais, está na fé, pensa antes de agir, antes de tomar decisões, é uma pessoa que é foco na inteligência, essa pessoa ela está ali. É diferente. Ele dá o exemplo do anjinho e demônio. Por que ele dá esse exemplo? Porque o límbico é o desejo. É o desejo de pecar. O lobo pré-frontal te faz pensar por que você vai pecar. O que vai acontecer? O que você ganha? O que você perde? Quem te faz pensar? Por isso eu já vi pessoas na fé, que quando ela estava em oração, na fé, ela tomava decisões certas, estava na fé, estava bem. Quando ela parou de orar, quando ela parou de ler a palavra de Deus, fazer coisas que alimentavam a inteligência dela, a razão dela, ela passou a perder a sanidade. Ela se entregou ao desejo da carne. Então eu posso chamar, ele chamou de demoninho falando aqui, e anjinho falando aqui, né? Que igual a gente vê nos desenhos. Eu posso chamar de carne e espírito também. Porque a tua carne é o desejo, não é? A tua carne é o desejo de pecar. E o teu espírito é o quê? Opa, não faça isso. Está errado. Está errado o que você está fazendo. Está errado. Não vai por esse lado. Você consegue entender que a mente, ela é o comando da vida? Por isso que às vezes você está na maior fé, às vezes você está no maior desânimo. Porque a mente é o comando da vida. Você tem a possibilidade de agir pela emoção ou agir pela razão. Você tem as duas possibilidades. E você vai escolher agir por qual? Por qual você alimentar. Por qual você exercita, ele fala hipertrofia, né? Que é quando você está treinando e aquela parte está crescendo mais. Está ficando mais esperta. Em Romanos 12:2, olha o que fala. Está até escrito aí na sua palavra, você quer acompanhar? E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Algumas palavras vão falar da vossa mente. Você consegue entender? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que as pessoas, elas não podem viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus se elas não tiverem com a mente delas em Deus. Se a sua mente, se o que está mandando em você é o límbico, se o que está mandando em você é os desejos, o desejo comanda, o desejo das ordens. Você faz o que a tua carne deseja, você
você não chega a lugar nenhum. Você consegue entender isso? Gente, isso é muito importante. A gente vai precisar transformar nossa mente. Mas como? O que é que a gente pode fazer para transformar a nossa mente? E eu quero que você preste atenção no que ele vai falar. Aí me surgiu assim uma questão, né? Se por um lado eu tenho a possibilidade de aumentar a minha capacidade do lobo pré-frontal com oração e etc, né? Gratidão. Existe algo que eu faça em meus hábitos que pode, ao invés de aumentar, diminuir? Existe. E aí que a gente começa a entender na neurologia que existe mesmo uma guerra entre o bem e o mal. Né? Existe uma guerra entre um ser superior que quer te fazer pensar e ver verdadeiramente para quê? Para te ver melhor. E existe um ser que realmente quer te ludibriar, que quer apagar a tua visão para que você ache que aquele melhor para você é o melhor, mas que está te escravizando. Que é um exemplo que a gente conversou, a pornografia. A pornografia, ela infantiliza o teu cérebro a um ponto em que você perde a capacidade do teu lobo pré-frontal. Como assim infantiliza o cérebro? A gente tem filho. Se a gente, vocês sabem disso, entra num elevador com teu filho com alguém que tem algum problema. Por exemplo, o cara não tem um braço. Tu fica lá com teu filho falando, não fala nada, não fala nada, não fala nada, não fala nada. Não fala. Porque ele vai falar, papai, por que ele não tem um braço? Né? Porque o lobo pré-frontal dele está em desenvolvimento, ele não tem filtro. Exatamente. Ele vai falar o que ele pensa. A pornografia comprovadamente faz isso com o nosso cérebro. Por quê? Ela ativa o teu sistema límbico. Ela alimenta o teu sistema límbico, que assim como tudo na nossa vida, quer sempre um algo a mais. Então, se o meu sistema límbico me deu ali... Se você for ver, quando uma pessoa vê pornografia, ela alimenta e enche de sangue as mesmas áreas do cérebro de quando ela está praticando sexo. Então, aquilo ali vai dar um prazer para ela muito mais fácil. Eu preciso esperar casamento, eu preciso conquistar a mulher, eu preciso falar com o pai e a mãe? Não, eu posso olhar no meu celular, de fácil acesso. E isso vai perdendo a graça, pastor, porque aquilo que ativava o sistema dopaminérgico dele, porque quando a gente faz essa conexão com o lobo pré-frontal, tu ativa a dopamina, tu ativa o teu sistema dopaminérgico. Se você não faz, você fica em falta. E teu corpo quer dopamina, mas ele consegue com a pornografia. E essa pornografia vai deixar esse sistema dopaminérgico límbico cada vez mais forte. E esse cada vez mais forte vai precisar de alimentos cada vez maior. E aí aquele normal, usual, já não começa a alimentar mais o sistema límbico. Aí ele começa a querer ver violência. O cara vai se degradando, né? Sexo com violência, aí vem sexo com animal, aí depois, ele vai cada vez querendo buscar mais. Pedofilia e todos os outros, né, infelizmente, os detritos da nossa sociedade. Né? Então você vê que essas pessoas são pessoas muito mais propensas à violência, são pessoas muito mais propensas à agressão e decisões ruins na vida. Né? Então aquela história de que parece uma liberdade, olha, eu tenho uma liberdade, eu não estou mais preso àquilo de ter que fazer o que a sociedade quer. Na verdade é uma escravidão, em que o normal para ele não tem mais tanto interesse. O que ele ia fazer com a esposa dele, que traria muito prazer, já não vai dar tanto porque ele está acostumado com coisas mirabolantes. Né? E isso em estudos mostra, você tem maior disfunção erétil e menos libido nessas pessoas. Eles se tornam cada vez mais assexuados. Eles pensam que estão sexuados, mas eles se tornam cada vez mais maníacos e menos sexuados verdadeiramente. A maconha, que o senhor falou no Instagram, é outro. Ela te dá uma falsa sensação de liberdade, que você está ali curtindo um barato, mas quando ela, na verdade, ela está entorpecendo o teu lobo pré-frontal. Então você fica sem tantos julgamentos. Né? Você fica mais assim, você fica mais indo mais pela vibe, como o povo fala, e você não julga tanto. Pelo límbico, vai mais pelo límbico. Vai pro límbico, né? Só que ele te bota aos poucos para ir perdendo o teu lobo pré-frontal. O teu poder de decisão vai ficando cada vez pior. E tu vai ficando cada vez mais dependente daquelas sensações e daquela deturbação do teu verdadeiro consciente. Né? Então existe muita armadilha, muita. O límbico, você vai ficar burro, porque as suas ações vão ser tomadas através do desejo. Por isso que quando uma pessoa entra, é difícil de parar. Ela tem que decidir parar. Ela tem que começar a orar. Ela tem que começar a fazer diferente. Você consegue entender isso?
acontece, gente. Olha o que acontece. Quando uma pessoa começa a fazer coisas, então, do mesmo jeito que existe um treinamento que faz com que o lobo pré-frontal cresça, que é a oração, que é a gratidão, que é a empatia, existe o que faz crescer em você essa parte, né, do sistema límbico, e aí você vai tomar as decisões erradas. Poxa, vício. Ele fala aí da maconha. Como é difícil um viciado identificar que aquilo está destruindo a vida dele. Quem já viu um viciado? Essa pessoa não consegue. Não. Você que é inteligente, você que está em oração, você que está com o seu pré-frontal ali ativo, tomando as decisões, você olha para a vida da pessoa e você fala assim, não é possível que ela não enxerga. Quem já teve essa... Mas por que isso acontece? Quando você consegue identificar, é porque você está usando a sua parte racional. Mas a pessoa, de tanta usar, ela tem esse pensamento, ela está tomada pelo desejo. Ela quer mais. Então começa, vou experimentar um cigarro. Aí agora eu quero um narguilé. Aí vai para uma maconhazinha. Vai para não sei o quê. Vai indo. Cada vez ela quer mais. Não é assim? Muita gente começa um vício com bebida, que está na mesa aí do mundo aí fora das pessoas, da bebida. É um golinho. É socialmente. A pessoa se torna uma alcoólatra. Quando aquilo não supre, ela quer coisas maiores. Maiores. Porque elas vão alimentando. As pessoas vão ficando burras. A Isabela falou para mim que na escola dela tem aquele vape, né, agora, né, que é moda e tudo mais. E que os meninos, eles fumam, por exemplo, tangue. Cheira tangue, sabe? Tipo... Aí você fala assim, é um jovem querendo atenção. É um jovem burro. Porque ele está alimentando só o sistema límbico. Ele está agindo sem pensar, por impulso. Meu amigo veio, eu vou fazer. Eu quero chamar a extensão dele, eu vou fazer também. Ele é um otário, você. Entendeu? A pessoa vai, tudo ela faz assim. E, gente, a nossa vida, a vida do cristão não pode ser uma vida movida por impulso, movida pelo desejo. Se você estava com a cabeça assim, eu estou desanimado, não consigo orar, não consigo... Você viu que ele falou, um é o outro, não dá para ser os dois. Você não consegue tomar uma decisão dos dois. Essa decisão é metade pela razão e metade por impulso. Não. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou você vai tomar as decisões na sua vida movido pelo impulso ou movido pela razão. Então, se você estava alimentando o seu límbico com pornografia, porque tudo que você vê entra. Os nossos olhos são a porta do nosso corpo. Outra porta, ouvidos. Olha as portas. Olha as portas. Tudo está entrando. E aí? Como que fica? Está tudo entrando. Olha o que a palavra de Deus fala. Isaías 1, 16, 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. É Deus falando para o povo. O povo estava ali no sistema límbico. O povo estava ali, pelo desejo, se prostituindo, adulterando, sabe? Sendo ingrato com Deus que fazia tudo para eles. Eles estavam alimentando, sendo idólatras, vivendo no pecado, vivendo por impulso, agindo por impulso, sem pensar, sem inteligência.
atos diante dos meus olhos, porque Deus vê. Porque quando você peca, você acha que é você. Mas tem muita gente assistindo. Deus vê. Se entristece. O diabo vê e aplaude. Você pensa que você está sozinho quando você erra, mas sabe o que tem? Tem uma arquibancada espiritual. Tem Deus e tem os demônios lá falando, é isso aí. Mais um pra gente. Mais um que a gente enganou, achando que, fazendo confundir liberdade e tornando ele escravo. É isso. Tem que tomar cuidado com as tuas ações, porque é isso. O Senhor aqui pedindo para o povo, lavai-vos. Então, se ele pediu isso para o povo lá atrás, é porque existe possibilidade. Deus não ia falar uma coisa que não existe possibilidade. Deus falou o que é possível, então ele fala para você hoje. Sabe o que ele fala para você? Lavai-vos, purificai-vos. Ele fala para você hoje, tirai a maldade dos vossos atos. Porque ele não está feliz. Aí você fala, mas como? Como? Ele fala que cessai de fazer o mal. Sabe o que é cessar? É parar de uma vez por todas. Cessar. Cessa de fazer o mal. Cessa de viver no pecado. Cessa de deixar os seus pensamentos só pensar besteira o tempo inteiro. Cessa com aquilo que você assiste que é ruim, aquilo que você ouve que é ruim. Cessa. Para de dar asas aos seus desejos que quer te ver cada vez mais sem filtro, feio, longe de Deus. Cessa. E aí você fala, mas como, pastora? Não dá. Eu ouço isso muito de quem caiu no vício e a pessoa fala, eu não consigo. Eu não consigo deixar essa droga, eu não consigo deixar a pornografia, eu não consigo. Mas a palavra de Deus fala, aprendei. Vira a pessoa do seu lado. Fala assim, ó, aprende. Aprende. Gente, aprendei a fazer o bem. Aprende. Eu não sei, eu não consigo. Você está fazendo sabe o que hoje, nesse domingo de manhã? Aprender. Esse é o caminho. É você praticar tudo aquilo que Deus fala para você. Qual o caminho errado? Você ouvir e entrar por um lado e sair pelo outro. Mas quando você pratica aquilo que você aprende, né, que estão te ensinando, você está aprendendo a aprender a fazer o bem. E ele fala, procurai o que é justo. Como que eu vou aprender a fazer o bem? Como? Eu vou procurar agora o que é justo, o que é certo, o que é agradável a Deus. É isso que eu vou fazer. Vou procurar o que é justo. Estou na minha casa, eu vou assistir algo que não vai me destruir, você compreende? Eu vou em tal lugar, eu vou num lugar, vou fugir da injustiça, vou fugir de um lugar onde, se Jesus não pode entrar, eu também não. Nossa, você consegue entender? Aí ele fala sobre a obra agora. Olha a forma como você aprende a fazer o bem, fazendo a obra. Fazendo a obra, porque ele fala, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão. Tratai a causa das viúvas. E quem são os órfãos e as viúvas? Você descobriu na terça-feira quem são. Você achando que você estava ajudando. E não só ajuda, você também é ajudado, porque isso é o reino. Você está envolvido, é comunhão. Quer aprender a fazer o bem? Esteja em comunhão na fé, com as pessoas de fé. Porque se você anda com quem faz o mal, você é o próximo que vai fazer o mal. Se você senta na mesa com 4 idiotas, você é o quê? Você é o 5º idiota. Não é o 6º. A não ser que tenha sido. Mas tá bem. Eu só mudei hoje a... Isso é uma frase decorada. Você
numa mesa com 5 idiotas, você é o sexto. Ele não pensou para falar. O que ele fez? Impulsou. Quando a gente fala por impulso, sem pensar, o que a gente usou? O límbico. Usamos o límbico. A gente vai ter que treinar a pensar, a raciocinar. E aí, quando a gente faz isso, a gente usa o pré-frontal. Amém, pessoal? É sobre isso, você precisa entender, né? Você precisa entender que dá para aprender a ser uma pessoa inteligente. É só você buscar as coisas certas, coisas justas. Dá para aprender, sabe? A você tomar as decisões certas. Porque a tomada de decisões ali, pela emoção, só vai fazer a gente errar. A maioria das vezes. Isso é tão verdade, gente. Porque eu tive uma imersão, fui convidada para um treinamento de empresários. E aí, a gente ficou lá, a gente ficou ali, só aprendendo muitas coisas sobre empresa. E aí a gente teve aula, né, de vendas. E as aulas de venda vai vir com quem? Com os neurocientistas ensinando a vender. E aí, eles ensinavam a gente como empresa a vender. E ele ensinou pra gente uma coisa. Põe aí pra mim. Isso é comprovado cientificamente. Tá? Tá bom, Jackson, mas então para quem que eu vou vender? Límbico. Emoção. Você tem que trazer a emoção. Então a gente tem que trazer isso em qualquer negociação. Foco no límbico, foco na emoção. Porque a pessoa merece tudo. Quando você acha que você merece o quê? Mas tudo pode, Deus pode me dar tudo, pastor. A gente vai até na Bíblia ali errado, mas não é essa a visão. Quem aqui já fez uma compra de uma coisa que você não precisava? Levante a mão. Levante a mão, igreja. Mais alto. Levante a mão até a terra. Olha ao seu redor. Você que fez uma compra de uma coisa que você não precisava. Quem aqui já comprou uma coisa que você queria muito, mas depois você percebeu que nem era tanto assim? Levante a sua mão. Levante a mão. Eu preciso falar para você por onde você foi movido lá. Você foi movido pela emoção. Quando você entra lá e aí tem assim, o cupom de desconto, você vai gastar não sei o que, não sei o que. Eu lembro quando lançou a Temo. Se você comprar não sei o que, você vai pegar a rodinha. Eu fui comprando, comprei as coisas que eu falei. Por que eu comprei? Porque estava com desconto. Você comprou só pelo brinde que quer ganhar. Você queria mais o brinde. Mas aí, se eu tomo atitude movida pelo meu córtex pré-frontal ou logo pré-frontal, eu vou falar assim, mas se eu não comprar, o desconto é o quê? Já dizia o Júlio. Já dizia. Está lá em Júlio, capítulo 1. Gente, você consegue compreender isso? Você consegue compreender que isso é tão real que existe numa estrutura empresarial, numa aula que me ensinou a acessar a emoção do cliente, coisas que eu precisava falar para acessar. Coisas que eu precisava falar para acessar. E quando a pessoa tiver na razão, você vai falar isso, você vai falar isso, você vai pensar, vai fazer a pessoa pensar nisso, soltar tal gatilho para acessar o emocional. E aí ela não vai falar assim, eu vou pensar, depois eu volto. Ela vai. Então, olha só como isso é sério. Quando eu vi cair de novo, Brena. Tá. Olha como é sério. Olha só como você pode, né? Pode ser aí a pessoa que
que vai tomar as suas decisões pela razão ou pela emoção. Você já falou uma coisa repentina numa conversa e quando você terminou de falar, você falou assim, por que é que eu falei isso? Quem? Vocês estão limpicados, hein? Vou melhorar isso aí. A gente vai ter que melhorar isso aí. Porque isso é para tudo, gente. Isso é para tudo. Como que eu faço? Treinando. É um treino que vai dizer se eu vou comprar por impulso, né? Ou não. Até tem os 4 euros antes da compra, que o seu límbico, pré-frontal, quer que você pense. É o filtro. Você vai olhar aquela roupa e o seu pré-frontal te faz pensar assim, eu quero tanto assim, de verdade. Aí você reflete se aquilo é um desejo real, genuíno, ou se é um impulso. Aí tem o segundo eu preciso de verdade. Aí você reflete, você avalia a real necessidade, né, do produto, do serviço que você quer. Será que é só um desejo? Eu preciso muito disso, né? Você avalia. Terceiro, eu posso comprar isso de verdade? Porque, gente, eu mereço uma Lamborghini. Nossa. Entendeu? Eu mereço muitas coisas porque eu trabalho. Mas e aí? Eu tenho que passar pelo filtro e falar, peraí, eu posso isso agora? Ah, mas eu posso tudo em quem me fortalece. Então eu vou orar e vou lutar para um dia eu realizar aquele sonho. Mas eu posso agora? Posso? Não posso agora. Então você tem que analisar a sua situação financeira e pensar assim, ó. Será que isso que eu vou comprar não vai atrapalhar a minha situação financeira? Será que eu não estou tirando de uma coisa que é realmente importante de verdade? Porque se você é movido pelo límbico, você vai ser um dizimista endividado. Isso é chato, né? Porque você olha o endividado e você pensa assim, pô, aquela pessoa não é dizimista, né? Então por isso que ela é endividada. A pessoa não é dizimista. A pessoa tem um devorador na vida dela. Tudo que ela compra, o diabo vem e devora. Mas aí ela se torna dizimista. E a palavra de Deus fala que nesse exato momento, o devorador, ele é o quê? Repreendido. E agora? Quem devora? Você. Aí é triste, porque você é um dizimista e endividado. Não bate as duas coisas. Não bate, porque Deus te promete paz. Deus te promete bênçãos, que Ele abrirá as janelas dos céus, mas você vive sem paz. Porque você é a pessoa que é movida pelo límbico. Tudo pelo impulso. Tudo pelo impulso. Será que eu realmente preciso dessa blusa? Será que realmente eu preciso disso? Pô, eu tenho um outro objetivo. Então eu vou repetir mais minhas blusas, vou pegar esse valor e vou colocar naquele objetivo para eu conseguir aquele. Eu estou dando esse exemplo porque teve uma menina que conseguiu fazer uma viagem fazendo isso. Ela tirou na viagem, ela em vários lugares do mundo com a mesma roupa. E ela falou assim, a mesma roupa em vários lugares do mundo. Aí ela falou assim, várias roupas no mesmo lugar. Então, você entendeu? Que é a escolha? E aí, é o seu córtex que vai fazer você pensar. E por último, o último eu devo de verdade? O que é? O que isso significa? Você vai considerar se é uma compra apropriada ou se não existe alternativa mais vantajosa, mais econômica. Eu realmente preciso de algo desse tamanho? Será que no momento algo menor não supriria? Quem vai te fazer ter esse tipo de pensamento? O sistema límbico ou o pré-frontal? Pré-frontal. O límbico vai fazer você fazer assim, ó. Você merece! E um monte de palavras que eu nem vou falar.
e a pessoa mudar de ideia naquele exato momento. E falar assim, vou levar, vai. Sabe o que eu fiz ontem? Fiz um teste. Eu cheguei na fábrica e falei, será que isso é real? Na prática. E eu fui fazer um teste. A gente estava com um problema com um móvel que estava lá no meio do caminho já há 3 anos, tirando a nossa raiz. E aí eu peguei e falei, eu vou vender esse móvel. Eu vi as meninas discutindo porque eu tinha que enfiar aquele sofá. Eu falei, eu vou vender. Aí eu vi a Thalita que estava atendendo uma cliente, eu falei, vai ser aquela. Aí encostei lá e falei umas coisinhas para ela. Ela, vou levar. Quero, vou levar. Eu estava falando tudo que ela queria ouvir. Porque as pessoas são motivadas ao quê? Por límpido. Então você chega na pessoa e você fala, não, você precisa. E de fato, nesse caso, ela precisava. Mas se ela tinha um valor financeiro para escolher, que ela queria fazer uma melhoria no comércio dela, se ela tinha um valor financeiro para escolher, se ela ia comprar aquele meu móvel, ou uma geladeira, uma outra coisa que ela ia ter que investir, porque ela só tinha um X, ela acabou investindo naquilo. Você consegue entender? Ela não contestou. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa tomar cuidado como a gente é motivado. Por quê? Porque já chegaram em mim e falaram assim, se você não comprar agora, você vai perder. Já chegaram em mim e falaram isso. Se você não fechar agora, é uma técnica de venda do mercado, ok? E já me falaram isso. E eu quase entrei nessa. Aí liguei para a Bianca e falei, Bianca, o que você acha? A Bianca falou, tia, não. Não vai dar bom. E aí eu falei, bom, deixa eu pensar mais. Mas vai ser mais caro depois. Tá bom, eu pago mais caro. Se eu desci, e depois eu vi que realmente aquele produto não era para mim. Se fosse, talvez valeria a pena pagar mais caro, ou não, ou talvez ia acontecer igual os clientes chegarem em mim e falar assim, chorando, vai, faz para mim o preço que você fez semana passada, eu falar, tá bom. Enfim, a gente precisa aprender, porque quando a gente aprende isso na nossa vida física, em todas as outras áreas, a gente também está treinando isso para a área espiritual. É assim que o diabo pega a gente. Ele quer que você não pense. É pegar ou largar. Se você não ficar agora, se você não cair, é assim que os adolescentes caem, que os jovens caem. Sabe, é assim que as meninas perdem a virgindade, se eu não me entregar eu vou perder. É a proposta do desejo. A proposta do desejo ali, entendeu? E está errado. Eu vou perder, se eu falar que eu tenho que orar, se eu falar que eu tenho que fazer as coisas certas, se eu falar que não é assim que funciona, que isso não agrada, eu vou perder. E assim a pessoa se perde. Você vai ter que decidir se você vai ser inteligente ou se você vai ser impulsionado pelo seu desejo a fazer coisas que não são importantes, a coisas que não vão te aproximar de Deus, fazer você perder. Eu falei aí os 4 eus, né, que você pensa sobre sobre a vida, a sua vida aí financeira, mas espiritualmente não é igual. Não é igual. Espiritualmente não é a mesma coisa. Quer dizer, o que eu vou ganhar com isso? O que vai acontecer depois que eu pecar? Como que eu vou encarar Deus? Como que eu vou encarar as pessoas? Eu vou ter vendido o meu ministério? O que eu posso perder? Vale a pena? E aí, se você faz essa reflexão, você consegue perceber que não vai. Agora é um sistema límpido, você só fala, estou aqui. Minha carne quer muito. Isso é o suficiente para você destruir toda a sua vida. E está errado. A
palavra de Deus fala assim, ó, Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você consegue entender? O que você vai ter que pensar? Porque a sua mente é que vai dar a direção da sua vida, se você vai vencer em Deus ou perder o diabo. É a tua mente, está tudo na sua mente. As decisões do que você escolhe ver, agir, sentir, você escolhe. E você é dominado pelas escolhas que você faz. Você consegue entender isso? Por isso que ele fala, pensa no que for verdadeiro, pensa no que for honesto, correto, que for puro, é isso que tem que estar, o que é amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo excelente, digno de louvor, é nisso que a gente tem que pensar. A gente tem que manter a nossa cabeça boa, que aí o diabo vai vir com uma proposta. E a gente vai trocar a proposta pela promessa. Deus vem com a promessa. Então Deus tem a promessa. E o diabo tem a proposta. E você decide. Se você pende para a carne ou para o espírito. Para o bem ou para o mal. Para Deus ou para o diabo. Para a razão ou para a emoção. Amém, pessoal?